O som delicado de um lápis de cor riscando o papel parecia ser o único coração pulsando dentro da mansão Hale. Daniel, 5 anos, curvava-se sobre o caderno de desenhos, seus dedos pequenos segurando o azul com tanto cuidado que parecia carregar um segredo. A mesa de jantar era enorme demais para ele. O prato diante de si permanecia quase intocado, e cada tilintar distante de talheres soava como um eco gelado em um espaço que deveria transbordar de risos. Do outro lado da casa, portas se fechavam com firmeza, e passos adultos iam e vinham sem nunca se demorar ao lado do menino. Daniel não chorava, não pedia nada. Apenas desenhava. Era como se tivesse aprendido cedo demais que silêncio doía menos do que palavras frias. O outono em Massachusetts trazia cores vivas às ruas, folhas vermelhas e douradas, caindo como chamas suaves sobre o chão úmido. Mas dentro da mansão, a beleza da estação não atravessava as janelas. Ali o ar parecia suspenso, pesado, quase estagnado. Margaret, a governanta de cabelos já prateados, observava de longe enquanto picava legumes na cozinha. Seus olhos pousavam constantemente sobre o menino, como se cada movimento dele fosse um pedido mudo por proteção. No escritório, Richard Hale, milionário e pai de Daniel, permanecia cercado por pilhas de contratos e números. O abajur lançava uma luz amarela sobre os papéis, mas a foto emoldurada no canto da mesa, Sarah sorrindo com o filho nos braços, sempre desviava sua atenção. Às vezes, ele deixava a caneta escorregar dos dedos, apenas para se perder alguns segundos naqueles rostos que já não existiam mais juntos. O som de uma sirene distante voltava em sua mente, trazendo de volta o corredor frio de hospital, a notícia que o quebrou e a frase que ecoava como maldição. Você precisa ser forte pelo seu filho. Foi assim que Richard aprendeu a se esconder atrás do trabalho. Não por indiferença, mas por medo de encarar a dor, e, sem perceber, ergueu um muro invisível também diante do próprio menino. Agora, naquela noite silenciosa, o contraste era cruel. Richard se enterrava em papéis que já não significavam nada além de anestesia. Daniel, a poucos cômodos dali, se curvava sobre o desenho de uma casa simples com um telhado vermelho. Em sua folha, havia 2 figuras de mãos dadas diante da porta. Ele parava às vezes mordendo o lábio, como se tentasse lembrar o formato exato de um sorriso que já não via há muito tempo. Margaret suspirou baixo, limpando as mãos em um pano. Ela sabia que naquela casa havia mais fantasmas do que gente viva. O menino ainda esperava pelo toque que não vinha, e o pai, embora presente em corpo, permanecia prisioneiro de lembranças que o mantinham ausente. Entre paredes luxuosas e janelas altas, a mansão Hale guardava um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. Era o retrato de uma família em colapso. Um homem poderoso que não sabia como ser pai, e uma criança pequena demais para carregar tanto vazio. E o espectador, ao olhar para esse cenário, sente: algo terrivelmente errado está prestes a acontecer. O jantar naquela noite tinha cheiro de alecrim e frango assado, mas nenhum aroma era capaz de preencher o vazio entre os lugares à mesa. Daniel mexia o purê com a ponta da colher, em silêncio. Richard, cansado, tentava se esconder atrás da tela do celular, e foi nesse espaço de silêncio que a porta se abriu, trazendo com ela um perfume intenso e uma presença que não pedia licença: Victoria. Ela atravessou a sala com passos seguros, seu sorriso voltado apenas para Richard. Mas quando os olhos pousaram sobre Daniel, foi como se atravessassem vidro, rápidos, frios, indiferentes. O menino instintivamente encolheu os ombros, mergulhando ainda mais no desenho aberto ao lado do prato. Richard levantou-se para cumprimentá-la, quase aliviado. Desde que conhecera Victoria, sentia nela um bálsamo para a dor que nunca conseguira enfrentar. Sua voz suave, suas maneiras elegantes, o jeito como parecia entender sua solidão, tudo isso funcionava como um anestésico contra memórias que insistiam em latejar. Para ele, ela era uma chance de começar de novo. Mas para Daniel, aquele início trouxe apenas a sensação de que algo estava sendo tomado. Após a sobremesa,
Richard foi chamado para atender uma ligação urgente do escritório. A porta se fechou, o tilintar do trinco ecoando pelo corredor. Foi nesse instante que a atmosfera mudou. Victoria endireitou a postura, cruzou as mãos sobre a mesa e fixou os olhos no menino. O sorriso delicado desapareceu como se nunca tivesse existido. "Você faz seu pai parecer fraco quando se curva desse jeito", disse em voz baixa, o suficiente apenas para Daniel ouvir. O menino manteve o olhar no papel, fingindo não escutar. Seu lápis correu nervoso sobre a folha, traçando linhas mais pesadas, como se quisesse esconder alguma coisa sob a cor. Margaret, da pia, ouviu cada palavra. Não disse nada, mas sua respiração ficou presa na garganta, os dedos imóveis sobre o prato que enxaguava. Daniel levantou os olhos por um instante. Não encontrou apoio no rosto de Victoria, apenas uma parede de aço. Richard voltou minutos depois sem perceber nada. Falou de reuniões, compromissos e se refugiou mais uma vez no escritório. Victoria retomou o sorriso treinado, serviu-lhe café e seguiu a noite como se nada tivesse acontecido. Mas para Daniel algo já havia mudado. A casa, antes silenciosa, agora parecia esconder sombras. Aquela foi a primeira noite em que ele subiu as escadas olhando por cima do ombro, como se temesse que alguém o seguisse. A primeira vez em que Margaret demorou mais que o normal junto à porta do quarto dele, certificando-se de que estava respirando em paz. A primeira noite em que Richard, sem saber, entregou seu filho ao início de um inferno doméstico. E dali em diante, nada voltaria a ser igual. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. A rotina da casa Hale parecia se manter intacta, mas era apenas fachada. Por trás de cada gesto educado, de cada sorriso bem ensaiado, escondia-se uma rachadura que aumentava a cada dia. Daniel, agora mais retraído, evitava até os espaços onde costumava brincar. Seus desenhos, antes cheios de cores, tornaram-se manchas de cinza, rabiscos contidos em margens de folhas amassadas. Margaret era a única que percebia com clareza essa transformação. Certa tarde, ao recolher as roupas para a lavanderia, encontrou no bolso do casaco do menino um pedaço de papel dobrado. 3 figuras desenhadas à mão, uma delas riscada com força até o papel quase rasgar. A governanta guardou o bilhete em silêncio, como se fosse prova de um crime ainda sem testemunhas. Victoria, por outro lado, se tornava cada vez mais presente, mas apenas quando Richard não estava por perto. Seu tom de voz mudava de seda para ferro, suas instruções eram ordens disfarçadas. Não se curve, não fale baixo, não atrapalhe seu pai. Cada palavra parecia talhar marcas invisíveis na pele do menino. Na escola, a professora Nancy também notava o afastamento de Daniel. Ele permanecia perto da porta, como se esperasse alguém que nunca chegava. Ao contar histórias para a turma, seus olhos vagueavam para o nada. Quando perguntado, respondia em sussurros, como se tivesse medo de ser ouvido. Richard, imerso em papéis e reuniões, começou a sentir pequenas fissuras em sua própria certeza. Uma tarde, ao buscá-lo, percebeu o filho sentado sozinho na entrada da escola, o casaco aberto, os ombros encolhidos contra o frio. O menino levantou o olhar tímido e ergueu a mão, mas a deixou cair no meio do gesto, como se tivesse se arrependido de chamar atenção. Aquilo ficou gravado em Richard, como uma fotografia impossível de esquecer. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, encontrou Victoria falando animadamente ao telefone na sala, a risada leve e calculada preenchendo o espaço. Pela janela da cozinha, Daniel estava sentado na varanda, o rosto apoiado nos joelhos. O contraste entre a alegria fabricada e o silêncio sofrido do filho atravessou Richard como uma lâmina. Por um instante, ele quis perguntar, confrontar, quebrar o padrão. Mas se calou. A dúvida crescia, mas ainda não havia coragem suficiente para encará-la. Enquanto isso, Margaret observava. Seus olhos carregavam um peso antigo, mas sua boca permanecia fechada. Sabia demais, mas também temia demais. Cada noite, antes de dormir, passava pelo quarto de Daniel, ajeitava discretamente o cobertor
e ficava ali por alguns segundos apenas para ouvir sua respiração. Era o único ritual de cuidado verdadeiro naquela casa. E assim, o que antes parecia apenas silêncio, agora se tornava uma sombra que caminhava pelos corredores. O menino cada vez mais preso ao próprio medo. O pai cada vez mais prisioneiro da própria cegueira. E a madrasta, entre sorrisos impecáveis, moldava as regras do jogo, sabendo que ninguém ousaria confrontá-la. Ainda não. E você? Já percebeu algo errado na rotina de alguém próximo, mas não sabia como agir? O que faria no lugar deles? Escreve aqui nos comentários, quero muito ler. A mansão Hale brilhava em luzes quentes naquela noite. Taças tilintavam, risadas elegantes preenchiam os salões, e Victoria deslizava entre os convidados como se fosse a verdadeira anfitriã. Seu vestido refletia cada lâmpada do lustre, sua voz soava doce, calculada, medida para impressionar. No meio daquela atmosfera de aparências, Daniel caminhava com dificuldade equilibrando uma bandeja de biscoitos. Seus pequenos braços tremiam, os olhos evitavam qualquer contato. Margaret, discretamente, o acompanhava a poucos passos, pronta para ampará-lo caso a bandeja cedesse. Foi então que aconteceu. O pé do menino prendeu-se na borda do tapete, a bandeja inclinou e um copo se derramou sobre o vestido de uma convidada. O salão congelou em um segundo de silêncio. Daniel parou imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seus lábios se comprimiram, seus olhos marejados fixos no nada. Victoria ajoelhou-se rapidamente, um sorriso intacto para os convidados. Me perdoem, apenas um acidente infantil. Mas, quando se aproximou do ouvido do menino, sua boca desenhou palavras afiadas. Você vai pagar por me envergonhar. Susan, a vizinha, ouviu. Margaret também. E Richard, ao longe, percebeu o encolher do corpo do filho como se tivesse sido atingido por algo invisível. Seu coração disparou. Ele caminhou até o centro do salão, palmas suaves chamando a atenção. Senhores, por favor, vamos à sala principal. Há algo que preciso compartilhar com todos vocês. Murmúrios atravessaram o ambiente. Victoria congelou por meio segundo, depois recompôs o sorriso. Seguiu à frente, conduzindo os convidados como se fosse parte do espetáculo. As luzes se apagaram e uma tela desceu lentamente. Richard, junto ao projetor, não fez introduções longas, apenas pressionou um botão. Na tela, o salão elegante foi substituído por imagens cruas. Daniel encolhido nos degraus da escada, água fria escorrendo por sua cabeça, o som metálico do balde reverberando pela casa. A voz de Victoria cortou o silêncio da sala. Talvez um banho frio ajude você a lembrar. Um suspiro coletivo percorreu os presentes. Susan levou a mão à boca. Margaret chorava em silêncio, o lenço amassado entre os dedos. Os olhos de Daniel fixos na tela refletiam não apenas medo, mas o alívio de finalmente não estar mais sozinho. Richard avançou a gravação. Trechos de chamadas telefônicas ecoaram. É fácil fingir que ama uma criança. O pai está ocupado demais para perceber. E depois, o divórcio ainda pode ser negociado, não saio de mãos vazias. O salão se encheu de olhares desconfortáveis, cabeças inclinadas, suspiros pesados. A imagem impecável de Victoria se partia diante de todos. Ela tentou falar, mas sua voz quebrou. Isso está fora de contexto. É uma conspiração. Margaret ergueu a voz, rouca mas firme. Eu vi muito mais. Vi Daniel passar noites sozinho, doente, abandonado. E cada palavra dela soava como martelo contra vidro. Richard não precisou gritar. Seu olhar bastava. Este casamento acaba hoje. O silêncio que se seguiu era absoluto, cortante. Era o fim de uma vida de fachada e o início de algo que ninguém poderia apagar. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso nos mostra que você também sentiu esse momento. A festa terminou sem aplausos, sem despedidas formais. Os convidados saíam em silêncio, passos contidos sobre o mármore, como se tivessem caminhado por um funeral. O som das portas se fechando ecoava dentro da mansão como marteladas, deixando atrás de si apenas um vazio pesado. Richard permaneceu imóvel por alguns segundos,
diante da tela ainda acesa, o rosto iluminado pelo brilho frio das provas que acabara de expor. Sua mão, ainda sob o controle do projetor, tremia levemente. Ele respirou fundo e desligou o equipamento. A sala mergulhou em meia luz, revelando o cansaço estampado em cada traço de seu semblante. Daniel estava parado ao lado de Margaret, apertando os dedos contra o tecido do vestido dela. Seus olhos buscavam o pai com uma mistura de medo e esperança, como se não soubesse se podia confiar naquele silêncio. Richard caminhou devagar até eles. Não disse nada de imediato. Apenas estendeu a mão e a colocou sobre o ombro do menino. O gesto, simples e tardio, tinha o peso de uma promessa que nunca fora feita antes. Margaret enxugou discretamente as lágrimas, afastando-se para dar espaço. Daniel, hesitante, deu um passo à frente. Então, sem palavras, se lançou nos braços do pai. Richard o acolheu, segurando-o com força, como se quisesse garantir que nada mais pudesse arrancá-lo dali. O coração do homem, acostumado a números e contratos, parecia bater descompassado pela primeira vez em anos. Mais tarde, a mansão estava silenciosa. Victoria já não fazia parte dela. Seu quarto vazio, as roupas ausentes, apenas um perfume vago pairando no ar. Mas aquele silêncio não era de paz. Era o silêncio de quem precisa aprender a habitar os próprios escombros. Na cozinha, Margaret serviu um prato de frutas. O som da faca contra a tábua parecia ecoar mais do que deveria. Richard se sentou à mesa, exausto, os cotovelos apoiados, os olhos fixos no nada. Daniel, ao lado, desenhava novamente. Não castelos ou casas com portas abertas, mas uma ponte simples feita de traços firmes. Ele olhou para o pai e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu um pouco. Um sorriso tímido, como quem testa se ainda sabe. Richard sentiu a garganta se fechar. Aquele pequeno sorriso tinha mais valor do que qualquer contrato que já havia assinado. Ele assentiu devagar, como se aceitasse uma ordem silenciosa. Estava decidido. Não haveria mais distância entre eles. A mansão Hale já não era a mesma. Cada cômodo guardava um peso. Cada sombra lembrava o quanto haviam demorado para chegar até ali. Mas havia também um início, ainda frágil, de reconexão. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias tão intensas. As manhãs na mansão Hale já não tinham o mesmo silêncio de antes. Ainda havia espaços marcados por memórias pesadas, mas agora eles eram atravessados por sons que pareciam pequenos milagres. O lápis de Daniel riscando folhas coloridas, o tilintar das peças de Lego caindo sobre o tapete e, às vezes, até uma risada tímida escapando no meio disso tudo. Richard, sentado ao lado do filho, já não se escondia atrás de relatórios. O relógio de ouro ainda estava em seu pulso, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se tornara apenas um acessório, não um algema. À sua frente, Daniel mostrava um desenho diferente, uma ponte simples ligando duas margens. Duas figuras caminhavam sobre ela. Dessa vez, nenhuma delas estava riscada. Margaret, ao fundo, observava em silêncio. O mesmo silêncio que antes carregava medo, agora tinha outro peso, o da esperança. Ela sabia que cicatrizes não desaparecem de um dia para o outro, mas também sabia que, se alguém segura firme a mão de uma criança, o mundo deixa de ser um lugar inteiramente hostil. Richard não se tornou um homem perfeito. Continuava a carregar a culpa de não ter visto antes. Continuava a lutar contra a própria rigidez. Mas algo nele havia mudado para sempre. Agora, quando Daniel olhava para cima, encontrava olhos que o viam. E ser visto é, muitas vezes, o primeiro passo para ser salvo. E você que me escuta agora, talvez já tenha vivido um silêncio parecido. O silêncio de não ser ouvido, de não ser acreditado, de esperar por alguém que parecia nunca chegar. Talvez até tenha carregado perguntas que ninguém respondeu. A verdade é que nem sempre precisamos de heróis extraordinários. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a ficar presente, a ficar atento, a ficar quando o mundo inteiro parece virar as costas.
Essa história não é só sobre Richard e Daniel. Ela é sobre você também, sobre a coragem de olhar para aquilo que dói e não fingir que não existe, sobre perceber os sinais que o silêncio carrega, sobre não esperar que seja tarde demais para se aproximar de quem precisa. Se você ficou comigo até aqui, é porque essa história tocou alguma parte de você, e isso significa muito. Obrigado de verdade por assistir até o fim. Se essa história falou com a sua alma, se inscreva no canal. E se já for inscrito, considere apoiar com um Super Thanks. Cada gesto seu nos ajuda a continuar trazendo histórias que importam. E lembre-se, você não está só. E se quiser seguir nessa jornada com a gente, tem outro vídeo esperando logo aqui. Talvez ele também te encontre onde você mais precisa.